Paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim trazer mais uma palavra para vocês. Espero que essa palavra possa falar com vocês. Primeiro eu quero ler o versículo de Apocalipse 20:10, que fala assim: sede fiel até a morte e tateei a coroa da vida. Será que nós estamos sendo fiel? Será que as provas, as lutas que a gente passa é algo tremendo que possa dizer, nossa, que provação que ele está passando, que luta que ele está passando? Mas quando nós falamos de provação, de fidelidade, de fé, é normal a gente lembrar do nosso irmão Jó. Jó foi o homem que foi mais provado dentro da Bíblia Sagrada. Não houve nenhum outro como ele. Eu acredito que quando os filhos de Deus veio se apresentar perante Deus, o diabo também veio junto. E o Senhor perguntou para ele de onde vem. E ele falou assim: olha Deus, eu venho de rodear a terra e passear por ela. E tenho visto muito tipo de crente. Crente enrolão, crente caloteiro, crente que fala mentira, crente de domingueira. Mas eu acredito que Deus falou para ele: mas tu observaste o meu servo Jó? Jó era exemplo, irmão. Jó foi dado como um exemplo de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro crente. Tem crente que não dá exemplo de crente, que não transmite para as pessoas o Cristo que vive nele. Mas Jó era um exemplo, um verdadeiro cristão. A Bíblia fala que ele era fiel a Deus, temente a Deus e livrava-se do mal. Mas como o diabo não fica satisfeito de ver alguém tão abençoado, tão próspero, ele falou assim: mas ele só é assim porque ele tem tudo. O Senhor não deixa faltar nada para ele, não deixa ele sofrer necessidades, ter tribulações, ter lutas. Mas Deus falou para ele, o diabo falou para ele: permita que eu toque nele e o Senhor vai ver como ele blasfema contra ti. Aí Deus falou: vá, pode tocar nele e toque em tudo que ele tenha, mas poupe a vida dele. Então, irmão, o diabo começou a provar. Aí veio a luta de Jó, as tribulações, as provações. E começou a vir as notícias. Primeiro veio e falou: olha, meu senhor, eu estava lá, veio os seus bois, perdeu tudo, roubaram tudo. Aí logo em seguida já veio outro e falou: olha, os teus servos estavam tudo lá, mataram tudo, só restou eu para vir dar notícia. Em momento algum Jó murmurou. Jó falou: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A última notícia foi a notícia dos filhos de Jó, que ele tanto amava, que está lá em Jó 22. Então, quando veio a notícia, falou: assim, meu senhor, seus filhos, deu um vento do norte e matou todos, não restou nenhum. Só ficou eu para vir dar notícia, teu servo. Então, Jó 22 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça. E se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, irmãos, pode ver que Jó era exemplo. Jó sempre era fiel, temente a Deus, ele confiava em Deus. Apesar das lutas, das tribulações. Muitas das vezes nós passamos lutas, tribulações, murmuramos, mas não é nada em perto do que Jó passou. E Jó passou tanta tribulação, e por ele ser tão fiel à própria mulher dele, olha o que a mulher dele fala para ele. Em Jó 2, 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Porém, olha o que Jó responde. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não recebemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Veja bem o que a mulher dele disse a ele. Falou para ele amaldiçoar o Deus. Para que ele estava sendo fiel? Tão fiel e passando aquelas lutas, aquelas provações. Só que, meu querido, muitas das vezes nós estamos sendo igual a mulher de Jó.
por qualquer provinha, por qualquer tribulação, nós abandonamos a Deus, deixamos de ir nos cultos, deixamos de ir na igreja por coisa mínima. Olha o que Jó passou, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha. E em momento algum ele pecou. Ele falou que nu ele veio do ventre da mãe dele e nu ele voltará. E se recebe o bem do Senhor, por que não recebeu o mal? Então Jó era exemplo, irmão. Jó era fiel, temente a Deus e livrava-se do mal. Vede bem, a sua mulher mandou ele amaldiçoar a Deus. Mas Jó disse a ela, tu falas como louca, não recebemos o bem do Senhor, por que não esperaremos o mal do Senhor? Por que não podemos aceitar? E em momento algum Jó pecou, Jó blasfemou contra Deus, Jó era fiel, irmão. E muitas vezes temos passado as lutas, temos passado as provas, temos passado as tribulações e abandonamos a Deus por coisas mínimas. Deixamos de ir na igreja, deixamos de frequentar os cultos, deixamos de orar, de falar com Deus por coisas mínimas. Olha o que Jó passou, mas Jó em momento algum blasfemou contra Deus. Jó foi fiel. E a Bíblia fala que em Jó 42:10, Deus mudou o cativeiro de Jó, porque Jó era fiel e ele passou por aquela aprovação, por aquilo que Deus permitiu que ele passasse, porque o poder, o controle está na mão de Deus, irmão. Tudo está na mão de Deus, o controle está na mão de Deus. Ele que dá a ordem, ele que permite as coisas. E em Jó 42:10 diz assim, o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó possuía. Então, Jó recebeu tudo em dobro, porque ele foi fiel, ele passou pelaquela luta. E Jó, momento algum, questionou. Ele falou, até mesmo ele falou que nu ele veio e nu ele voltará. E em momento algum ele blasfemou, ele falou mal do Senhor. Então nós temos que seguir o exemplo de Jó e ser fiel assim como Jó. Porque Jó sim foi provado, irmão. Jó passou por uma grande luta, por uma grande provação. E ele foi fiel a Deus. Foi temente a Deus. Então eu quero ler mais um para vocês. Que está em Coríntios 4:16, que diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa interiormente, contudo se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Assim, de toda comparação, portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Então, que nós possamos estar voltados a Deus e olhando para Jesus e caminhando em direção ao alvo, porque vale muito a pena. Espero que Deus te abençoe e te proteja e te guarde. Fica com Deus. Amém.